Pai, nós estamos diante de Ti, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, porque sabemos que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso Deus, quem ha estado, Senhor, conosco cada dia, cada momento, e apesar de todas as dificuldades e todas as circunstâncias, mas nós não estamos sós, sabemos que o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que têm sido restabelecidas na sua saúde, por essa família que está restabelecida, e nós pedimos por todos aqueles que continuam internados, todos aqueles, ó Senhor, que receberam por essa semana o diagnóstico, Senhor amado, positivo, Senhor, dá-lhes força, Senhor, dá-lhes, que não lhes falte fé nesse momento, e aqueles que, Senhor, não conhecem a Ti, que possam, através das nossas vidas, conhecer, receber a Tua mensagem, conhecer a Tua palavra e serem transformados pelo poder do Espírito Santo. Nós pedimos a Ti, ó Senhor, que o Senhor possa manifestar a sua glória nestas vidas, e esta noite, nesse momento de palavra, que o Espírito Santo possa, Senhor, abrir o nosso entendimento e nós possamos, ó Senhor, compreender tudo que o Senhor tem a nos ensinar esta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que bom. Então vamos à palavra esta noite. Hoje nós continuamos falando sobre temas que nos permitem aprender como experimentar uma verdadeira transformação, que nos fará ser melhores pessoas. Pessoas segundo o propósito de Deus, nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas. Hoje em dia, cada vez mais é comum a falta de credibilidade nas pessoas. Cada vez mais é difícil encontrarmos pessoas que prometem algo e cumprem. O resultado disso é que nós vemos cada vez mais pessoas desiludidas, frustradas, que perderam a fé em Deus. Não há dúvida de que nós estamos esquecendo de valores que são fundamentais para construirmos um mundo onde não prevaleça a mentira. Por isso o tema dessa noite é sim, sim, não, não. E isso fala exatamente de honestidade. Fala sobre falar a verdade e agir com sinceridade. Mateus capítulo 5 e o versículo do 33 ao 37 é o texto exatamente que Jesus está ensinando sobre isso. Sobre exatamente a honestidade, né? Agir com a verdade, agir com sinceridade, falar a verdade. Diz assim, Mateus 5, versículo 33 ao 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então observe que Jesus aqui está nos ensinando, né? E primeiro ele começa falando sobre o que foi dito pelos antepassados, né? Ele está se referindo exatamente aos seus antepassados, né? Os dele, né? E dos tempos antigos, onde o povo já tinha recebido por meio de Moisés princípios da palavra, valores que Deus ensinou, que eles deviam colocar em prática, né, para poderem ser pessoas melhores, para poder conviver de uma forma correta, que trouxesse bons resultados, né? E o que ele diz que os antigos falaram é: não julgue falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. E ele diz o seguinte: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, nem por Jerusalém. Ou seja, não façam juramento. E mais de 36, e não jure pela sua cabeça. E aí explica: pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Por quê? Porque o juramento é uma afirmação
de que realmente não haverá nada que poderá impedir que aquilo que está sendo jurado não ocorra. O juramento é uma afirmação absoluta de quê? De que não existe nada que possa interferir nesta promessa para que eu não cumpra. E na verdade não existe pessoas, não existe ser humano que ele fale uma palavra e possa garantir que será cumprida, passe o que passe. Na verdade, o juramento, só Deus pode fazer um juramento, por quê? Porque só Ele pode dizer algo e afirmar com total certeza absoluta de que passe o que passe, mas aquilo se cumprirá. Por isso, Jesus está ensinando algo. Como nós não podemos jurar e afirmar de uma forma total, plena, absoluta, de que aquilo que nós prometemos realmente vamos cumprir, passe o que passe, aconteça o que aconteça, isso não quer dizer que a gente então vamos começar a fazer promessas, vamos começar a dizer as coisas e sem se importar se vamos cumprir ou não. Porque assim, se vivêssemos assim, como eu falei a princípio, hoje cada vez mais é difícil encontrar pessoas que falam e cumpram, e nós vemos o resultado disso. Pessoas desiludidas, uma sociedade desacreditada principalmente com as autoridades, mas não só em relação às autoridades. Pessoas desacreditadas com respeito a relacionamentos. Hoje é difícil você encontrar pessoas que... É cada vez mais difícil encontrar pessoas que queiram assumir um compromisso dos mais naturais, que é o casamento, né? Hoje muitas pessoas preferem juntar-se só, não casar-se para ver se dá certo, porque cada vez mais as pessoas são incapazes de cumprir uma palavra ou de dar uma palavra e pelo menos se esforçar e fazer de tudo para cumprir essa palavra. Então preferem não assumir nenhum compromisso, porque não são capazes de esforçar ou às vezes não sabem como podem dizer uma palavra e trabalharem para que essa palavra possa cumprir-se. Mas Jesus ensinando sobre isso, ele fala, não, é o seguinte, vocês não podem afirmar totalmente, mas como devemos viver então? Como devemos ser as nossas palavras? Deve ser sim, sim, não, não. Ou seja, se é algo que eu posso prometer, eu digo sim. Se eu não posso prometer, eu digo não. Agora, por que nós vemos cada vez mais pessoas que não são capazes de viver, de serem honestas, de terem palavras, de cumprir o que falam? Nós vamos ver 3 razões esta noite. Existem muitas razões, mas 3 razões para que a gente possa realmente a nossa palavra ser sim, sim, não, não. Isso faz parte da nossa transformação. Como pessoas que entregamos a nossa vida a Cristo, que decidimos ser novas pessoas. Uma das áreas principais é nós realmente sermos pessoas honestas, verdadeiras. Porque muitos dos nossos maus hábitos, muitos dos nossos vícios, muitas das coisas que nós cometemos e passamos essa vida, levou a nós vivemos uma vida de mentira. Quantos adulteravam, tinham que viver a vida de mentira. Quantos eram presos na pornografia, tinham que viver a vida de mentira. Quantos eram presos no álcool e qualquer outro tipo de vício. Mas agora nessa nova vida a gente tem que aprender que não, a gente agora precisa ser gente honesta. E honesto é aquele que quando é sim diz sim, quando é não diz não. A primeira coisa é nós pensarmos, ou seja, pense antes de prometer. Em Eclesiastes capítulo 5 e o versículo 2 diz assim, Eclesiastes 5 e 2, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Olha só, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Isso está falando exatamente da impulsividade.
parte emocional, né? Pessoa que se apressa. Aqui fala em relação a Deus, fazer promessas, a prometer. Então não seja precipitado. Ou seja, como eu posso não ser essa pessoa precipitada em já falar, em já se levar pelas emoções? Nós aprendemos a pensar antes de prometer. O que quer dizer isso? Refletimos antes. Antes de falarmos, se vem um desejo forte no nosso coração de prometer, antes disso a gente parar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando e refletir sobre aquilo. Refletir se realmente é algo que eu vou poder realmente... o que eu estou pensando? O que eu estou prometendo? É o que está dentro das minhas possibilidades? É o que está dentro da minha realidade? Mas, em primeiro lugar, é esse processo, é esse exercício de pensar antes de prometer. De ser capaz, antes que a palavra saia da boca, antes que esse sentimento, essa emoção, essa alegria, ou essa tristeza também, né? Essa raiva também, porque às vezes as pessoas não prometemos só na hora que a gente está alegre, mas às vezes a gente promete na hora também que está com raiva, né? Diz assim, eu nunca mais falo com você. Né? É um tipo de... Porque quando fala de sim, sim, não, não, isso fala de falar a verdade e agir com honestidade também. É tal atitude, muitas vezes simples, de uma mãe ou de um pai que fala para o filho, fala, nunca mais falo com você. E aí passa 2 minutos e ele está falando com a criança. Ou seja, esse nunca mais falo foi falado baseado em quê? Em um momento de raiva. O que é algo... Não é correto fazer isso, mas é algo que, como exemplo, diante de um pai, diante do filho, se uma criança que vê que o pai sempre está falando à mãe, ou prometendo, menino, eu vou te bater, né? Se você fizer isso, eu vou te dar um castigo. E o castigo nunca chega. Então, essa criança vai crescendo e a ideia que ele tem do pai e da mãe é de alguém que não é uma pessoa, não é nada sério que fala, é alguém que mente, que não é honesto, né? Ou seja... E é exatamente isso. Antes de falar qualquer coisa, seja um momento de alegria, ou se é um momento também de alegria, um momento que fala, não, filho, você fez isso algo no seu aniversário, eu vou te dar aquele helicóptero de controle remoto que você tanto quer. Né? Mas não para pensar que aquele helicóptero é um salário completo. E quando vai ser comprado? Nunca. Né? Então, pensar antes. O que eu estou prometendo? O que eu estou falando? O que eu vou falar? O que eu estou sentindo? Pensar antes. Por isso disse, não seja precipitados de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Agora, diante de Deus, diante das pessoas também. Quantas pessoas que chegam, escutam uma mensagem sobre missões, eu já levei a mensagem em tantos lugares e muitas vezes no final de cada mensagem a gente muitas vezes fala, poxa, se você escutou a mensagem no seu coração, você quer fazer algo pelas pessoas, orem, vem aqui em frente no púlpito, e às vezes as pessoas vão e fazem promessas, né? Eu costumo sempre dizer isso, ou seja, não se emocione, pense antes que você realmente quer fazer algo, diga, se não, pense. Né? Mas tem pessoa que muita gente se vai levando pela emoção e faz promessas, né? E que não pensam, agem por emoção, prometem que vão servir a Deus, prometem que vão fazer isso ou aquilo outro. E olha o que disse Jesus no texto que nós lemos, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, o que passar disso vem do maligno, é algo maligno. É algo realmente, e se nós somos ler, você sabe, alguns sabem, João 8,44, Jesus fala também que quem é o pai da mentira, né? Porque na verdade aquilo que eu prometo e não cumpro se torna uma mentira, não é algo verdadeiro, né? Ainda em Provérbios 15, 28 diz assim, o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Então, o justo pensa bem antes de responder. É o pensar antes de responder, por quê? Porque o sim, sim, não, não tem a ver, como repito, a honestidade tem a ver com o quê? Com falar a verdade e agir com honestidade. Né? Então aqui fala do pensar antes de responder. Aqui exatamente se pensar antes, quando o pensamento vem, a gente saber controlar, a gente saber pensar sobre o pensamento. O que eu estou pensando? Né? Ou seja, o que eu estou pensando?
É eu pensar sobre aquilo que eu estou pensando. É eu duvidar dos meus pensamentos, por exemplo, né? Ou refletir sobre o que eu estou pensando. Isso é fundamental que a gente tenha essa disciplina na nossa vida. Para quê? Para que a gente possa ser pessoas honestas. Vimos um mundo que, obviamente, nós vemos tantas pessoas, autoridades de todo tipo de autoridade, secular, religiosa, dentro de casa, pai e mãe, que falam tantas coisas, prometem tantas coisas, mas realmente não cumpre. E muitas vezes esse pequeno exercício se deixa levar pela emoção, fala, ou seja, não para pensar o que está prometendo, o que está falando. Isso tem causado um mal. Muitas pessoas estão machucadas, muitas pessoas estão feridas, decepcionadas. E como eu falei a princípio, pessoas que estão até perderam a fé em Deus por causa das pessoas, né? Não justifica, mas explica. Porque há pessoas realmente que são bastante, não é que são fracas, elas são mais frágeis, mais dependentes. Com uma criança que realmente é um adolescente que ainda está numa etapa ainda de maturidade, de formação, e mesmo pessoas como adultas que não amadureceram em certas áreas e põem toda a sua confiança naquela palavra, naquela promessa, e essa promessa não é cumprida. Então o mal que causa, a frustração, a revolta, é algo realmente bastante forte, muito prejudicial. E é uma das causas que nós vemos na nossa sociedade, principalmente todo mundo, mas principalmente no nosso país latino-americano, tem muita mentira, muita falta de honestidade, muito sim que é não, muito não que é sim. Por essa incapacidade de se parar e analisar o que está prometendo, o que está pensando. Agora, você que tomou a decisão de seguir a Jesus, é uma área fundamental que se deve ser transformado a honestidade. Isso deve ser transformado, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Segunda coisa, primeiro, pensar antes de prometer. Segunda coisa, não prometer o que não podemos cumprir. Em Mateus 26 e versículo 31, e depois o 33 e 35, aconteceu com Jesus também, né? Horas antes aí de ele ser preso para ser julgado e depois crucificado, em Mateus 26, 31 está escrito assim: então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. O versículo 33 diz assim: Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Interessante. Vários conhecem esse texto, né? Então, exatamente quando Jesus disse que todos iam abandoná-lo, né? E Pedro respondeu: ainda que todos se abandonam, eu nunca te abandonarei. E nós conhecemos a história muito bem, que Pedro, ele na hora da pressão, ele realmente, primeiro, ele correu, né? Claro, ele tentou defender Jesus, depois viu que a coisa estava preta mesmo, ele saiu fora, e aí depois seguiu Jesus de longe, e depois reconhecido, ele praguejou, negou a Jesus. Mas onde estava a promessa dele? Que ele disse: ainda que todos se abandonam, eu nunca te abandonarei. Por que é que muitas vezes a gente promete coisas que a gente não pode cumprir? Porque aqui foi uma promessa que ele fez. Uma das coisas que muitas vezes a gente não conhece a gente mesmo é o autoconhecimento, que a gente tem que falar da importância de nós autoconhecermos, que a Bíblia fala sobre isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Já estudamos sobre isso. O autoconhecimento, olhar para dentro de si. Uma das coisas que o Evangelho de Jesus nos ensina é nós conhecermos a nossa fragilidade, as nossas limitações. Até onde podemos ir? Nossos defeitos, nossas qualidades também. Os nossos defeitos, eles nos limitam em muitas áreas. E as nossas qualidades nos ajudam a ir além. Mas nós temos limitações, óbvio. A fé obviamente, nós cremos no impossível.
que Deus faz o impossível, mas eu tenho limites. Você tem limite, nós temos limites. E a falta de conhecimento desse limite, certamente, no texto aqui de Pedro, certamente Pedro ainda não conhecia a si mesmo, não sabia realmente o que tinha dentro do coração dele. Né? Porque às vezes a prometer o que não podemos cumprir, muitas vezes é falta de conhecimento. Talvez você está frustrado, dizendo, mas aquela pessoa me prometeu e não cumpriu, é uma mentirosa, tal, ou seja... Muitas vezes não é que a pessoa é uma mentirosa, ela mentiu, ela não foi honesta, mas muitas vezes a pessoa também nem se conhece, às vezes as pessoas pensam que pode. Quantas vezes nós fizemos algo, falamos algo, entramos em algum compromisso pensando que podíamos, e ao final não podíamos, por desconhecer a nós mesmos, muitas vezes, alguma área, mas é algo importante que a gente tem que se conhecer. Quais são os nossos limites em todos os aspectos, desde a parte emocional até a parte também prática, financeira também, por exemplo. Quantas pessoas que compram e depois não podem pagar? Que não sabem nem quanto ganham, nem quanto gastam. E eu pergunto para você, você sabe quanto você gasta por mês? Quanto você gasta por alimento, com roupa, com água, com luz? Tem muitas pessoas que não sabem. Eu estou cansado de ir muitas vezes no mercado, em loja, e vejo pessoas que fazem compras, e quando a pessoa aí do caixa aí vai dar o ticket para a pessoa, e eu estou cansado de ver pessoas que não precisa não. Ou pessoa, passa um cartão, não levam nem o papel da fatura do cartão, e não leva nem o ticket, não leva nada. Será que muitas das pessoas depois vão estar checando no banco certinho quando gastou, tem uma planilha? Quase que certeza que não. Ou seja, e aí muitas vezes a gente faz promessas para a esposa, vou comprar, amor, eu vou te comprar uma máquina nova, vou te comprar isso novo, tal, né? E faz naquele momento de emoção, né? Naqueles momentos de abraço, faz tantas promessas, né? Mas não sabe nem quanto ganha. E às vezes faz promessa que se fosse cumprir, vai ter que trabalhar 1 ano, sem comer, sem beber, sem nada, para cumprir a promessa, né? Ou seja, por quê? Aí a palavra já não é sim, sim, não, não. Se vai prometer, tem que cumprir. Se falou que vai comprar uma máquina nova, vai comprar. Se falou que vai trocar toda a cozinha, vai trocar. Não falou? Agora, por que falou? Por emoção? Ou por desonestidade? Ou por manipulação? Porque há pessoas também que são manipuladoras. Pessoas que mentem, prometem, ajoelham no pé, prometem fazer promessa. Prometo que nunca mais vou te xingar, nunca mais vou te bater, né? Mas a manipulação, prometem, mas você se conhece. A pessoa promete que nunca mais vai errar, mas ela não quer ser tratada dos seus problemas, não quer tratar do caráter. Promete que nunca mais vai brigar, mas quando a esposa ou o esposo fala, vamos buscar um conselheiro para o casamento, não quer o aconselhamento, não quer que nem fala. Tem homem que fala assim, mas não, como que eu vou buscar o líder, vou buscar o pastor, o pastor se lava em casa. Isso é conversa. Isso é conversa de quem quer manipular. Porque quando a pessoa quer realmente mudança, ela busca ajuda, ela se expõe, porque é impossível você buscar ser ajudado se a gente não se expõe, não abre o coração, não mostra. Isso é impossível, né? Porque o fato de buscar ajuda já é uma atitude de humildade. Por isso que nós temos que aprender algo, não prometer o que não podemos cumprir, conhecer a você, conhecer a nós mesmos, quem somos, nossas qualidades, nossos defeitos. Porque tem pessoas também que veem oportunidades na vida dele e não agarram essas oportunidades, falam, não posso, eu não consigo, não dá. Não dá, não dá. E parece tão honesta a pessoa, como vou falar assim se eu não posso? Mas a pessoa está falando não porque ela não pode, porque ela também não se conhece. Porque ela pode fazer muito mais. Então isso é importante, porque o sim, sim, não tem a ver com honestidade, como eu falei, a forma de falar, mas de agir também. Porque às vezes a nossa vida é uma mentira em todos os aspectos. Não só uma mentira do lado de prometer e não cumprir, mas uma mentira também do lado de se limitar a si mesmo. Nós nos limitamos a nós mesmos, dizendo que não podemos, não dá, não consigo, né? Eu vou abandonar esse casamento, eu vou abandonar esse trabalho, eu vou abandonar esse de vida, desisto de viver porque eu não consigo. É uma mentira também, você está vivendo uma mentira. Desisto de viver. Por que você vai desistir de viver?
Algumas vezes eu me lembro, já falei isso e falo outra vez, eu tenho visto pessoas, por exemplo, que têm negócios e de repente desesperam com o seu negócio e falam, não presta meu negócio, isso não dá nada, e vende para outros. E outros vão, o que compra esse negócio que não prestava, esse negócio que não valia nada, levanta o negócio e ganha muito dinheiro. Então, será que o negócio que não prestava, ou a pessoa que não conhecia sobre o negócio, não conhecia da sua capacidade? Porque pode ser que a pessoa não tenha capacidade, mas se busca capacitação, se busca orientação, né? Então, a nossa vida deve ser sim, sim, não, não. Você está entendendo? Tem a ver com falar a verdade, mas isso tem a ver também com agir de acordo com a verdade. Porque às vezes a gente está se mostrando que é sincero, sou honesto, sou humilde, eu sempre falo a verdade. Eu sou essa pessoa, não consigo, não dá, não posso viver sem isso. Isso é o que preenche a minha vida. E é uma mentira. Quantas pessoas estão em vícios de jogo, vícios de álcool, vícios de pornografia, vícios de tantas coisas. E a pessoa fala, não posso, se eu deixar isso eu morro. Isso é viver fora da minha, é uma mentira também, né? Só não se autoconhece, não se conhece. E porque toda coisa que a gente faz, tudo que a gente faz que prejudica a nós mesmos, prejudica as pessoas que estão à nossa volta, é algo que nós temos que entender, que é algo que nós temos que abandonar na nossa vida. Nós temos que deixar da nossa vida, porque prejudica nós e prejudica as pessoas à nossa volta. Por isso, não prometer nada que não possa cumprir. Não vamos prometer, analise antes. Se conheça a si mesmo, conheça financeiramente, emocionalmente, em todos os aspectos. E último ponto, esta noite para terminarmos, aprenda a dizer não. Quando nós somos crianças, uma das primeiras palavras que nós aprendemos é não. Se você não se lembra, lembre dos seus filhos. Uma das primeiras palavras que as crianças falam é não. Né? É uma coisa que parece que está na natureza. Aqui está minha esposa, não é verdade? Né? A gente teve muitos filhos, não é verdade? Muitos. Né? Dois, mais outros espirituais, vários, né? Então, ou seja, não é uma das palavras que as crianças falam, mas é incrível que conforme o ser humano vai crescendo, ele já não consegue mais falar não. Entra na adolescência, né? Então, como é difícil não. Está no meio dos amigos, e já não sabe falar mais não. E a questão da gente prometer, a gente tem que falar não, porque muitas vezes a gente promete muitas coisas que a gente não pode, e a gente tem essa dificuldade muitas vezes de falar não dá, não posso, né? Muitas vezes a gente fala não, como já falei, em relação a algo que a gente não quer se desprender, a algo que a gente não quer ir além das nossas limitações, então é fácil falar não. Mas quando é algo que tem a ver exatamente com a gente ter consciência realmente do que nós podemos ou não fazer para estarmos, para nos identificarmos com o meio que a gente vive, com o grupo que a gente vive. Por isso também é adolescente. Porque é muito difícil um adolescente falar não. Porque muitas vezes o adolescente tem essa questão, ele quer sempre identificar-se com um grupo. Então, se falar não, ele vai agir diferente dos seus amigos. Então, isso é difícil. Mas isso não acontece só com adolescente. Com adultos também. Eu já vi tantas pessoas que aceitam cargos, funções, que elas não são capazes de fazer, mas para agradar as pessoas que estão à sua volta, para se sentir parte do grupo, sentir-se aceita, elas falam sim. Elas não podem, não têm capacidade, não têm o conhecimento, mas eu estou cansado de ver isso. Mas as pessoas falam sim, eu aceito. Sem nenhuma capacitação, sem nenhum preparo, sem conhecimento. E é o natural. Quantas pessoas estão casando? Elas dizem sim. Diante do pastor, diante de um padre, diante do juiz, seja lá quem seja, a pessoa, você aceita essa mulher, promete ser fiel, promete. A pessoa fala sim. Olha, mas se a pessoa nem se livrou da pornografia, ela vai prometer uma mulher que vai ser fiel a ela? Ou um homem vai ser fiel a ele? Ou seja, as pessoas falam sim. Mas por quê? Para ser aceito, porque ele quer algo, quer alcançar algo, quer casar, quer fazer família. Mas o seu sim realmente não é um sim. Não está baseado. Tem que aprender a dizer não. Tem hora que não estou preparado nem para namorar, nem para ter noiva. Primeiro eu vou tratar do meu caráter, primeiro eu vou tratar da minha vida, primeiro eu vou trabalhar, primeiro eu vou juntar algum dinheiro.
ter uma certa estrutura para depois dizer sim, entende? Por isso sim, sim, não tem só com palavra, tem a ver com a nossa vida, nosso tipo de vida que estamos levando. Às vezes uma vida, como já falei, de mentira, onde a gente diz sim, mostra uma aparência que por isso tem gente que entra, aceita funções que não tem capacidade, entra em relacionamentos que não tem capacidade de manter. Por quê? Porque não sabe dizer não, tudo é sim. Então temos que aprender isso, aprender a dizer não também. Gênesis 39, versículos 6 a 10, diz assim: assim deixou ele, está falando o texto que fala sobre José, assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. Está falando aqui que Potifar, o senhor de José, que José era um escravo, deixou aos cuidados de José tudo que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. José é um exemplo. Um exemplo de um jovem que ele sabia dizer não. A gente tem que aprender não. Ele tinha, não vou dizer a promessa porque era um escravo, mas ele tinha uma confiança, o seu senhor tinha uma confiança nele. E repito, para que grave bem, sim, sim, não quer dizer só com dizer, quer dizer com a vida, viver uma verdade. Ele vivia diante dos olhos do seu senhor, de seus amigos. José, ele tinha dito sim, sim à fidelidade, sim à honestidade, sim a uma vida de integridade, sim à fidelidade, à confiança do seu senhor. E apareceu, e essa mulher aí então estava aí, pôs os olhos nele e estava tentando constantemente. Mas ele disse: não, eu não vou cometer algo perverso. Ou seja, ele era uma pessoa realmente que tinha um bom caráter. Ele disse em outras palavras a essa mulher: eu não vou trair a confiança do seu próprio esposo, que é o meu senhor, que me confiou tudo e falou: a única coisa que você não pode mexer aqui é na minha esposa. Esse homem tinha confiança. Então a vida de José, ele tinha dito sim, sim à integridade. Só que ele foi tentado, assim como todos nós somos tentados. E por não saber dizer não, muitos têm se vendido a confiança, a sua integridade. Nós vemos uma nação com tanta corrupção. Mas a maioria das pessoas, cada pessoa que assume um cargo público, por exemplo, ele faz um voto de confiança. Uma pessoa que se casa, o adultério é uma coisa. Antes era mais os homens que traíam mulher, homens que traíam mulher. Hoje em dia é muito comum ver mulheres traindo os esposos. Ou seja, porque nós vemos um mundo, como falei a princípio, que cada vez mais é difícil encontrar pessoas honestas, pessoas que digam a verdade, pessoas que fazem promessas e depois quebram as suas promessas. E tem todo tipo de desculpa para quebrar promessa. Todo tipo de desculpa as pessoas dão. Todo tipo de justificação. Mas não existe justificação. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Que passa disso vem do maligno. Por isso que muitas pessoas... É difícil, né? É difícil seguir Jesus. Mas Jesus realmente ele não é de minha palavra. Realmente é essa a realidade. A gente tem que aprender o seguinte, é dizer não. Se eu digo não, é não. Se eu realmente tenho uma promessa, um pacto, um contrato que eu assinei na empresa, um contrato de trabalhar em função do benefício dessa empresa, vai ser. Mas de repente começa o salário, a empresa não está pagando bem, então isso justifica, eu vou começar a roubar aqui, tirar. Não, você já fez um pacto, já disse sim de ser fiel àquela empresa. Então você vai ser fiel. Mas a empresa é mais fiel. Se a empresa é mais fiel, então você vai continuar fiel. Então busca outra empresa. Mas de forma alguma o seu sim vai se tornar não, nem o seu não sim. Porque você é uma pessoa de caráter, que tem um bom caráter, você é uma pessoa íntegra. Sim, sim, o que passa disso vem do maligno.
E José disse, não vou cometer algo perverso. E depois, não pecaria contra Deus. Então José não era uma pessoa religiosa, né? Tem pessoa que fala assim, eu não vou fazer isso porque é pecado. Não vou fazer isso porque o pastor disse que não vai fazer. Vou fazer isso. Não, José, antes de falar de Deus, ele falou, eu não vou cometer algo perverso. Porque antes de qualquer coisa, sabia, Deus existe, ele respeitava e tinha temor de Deus, óbvio. Mas ele sabia o seguinte, tem coisas certas e coisas erradas. Eu não vou fazer algo perverso. Eu não vou fazer algo errado. Então você tem que saber que existe coisa certa ou errada, independente se você é cristão, se o pastor disse ou não. Tem coisa que é certa e tem coisa errada. Agora, na verdade, a Bíblia é um livro que mostra claramente o que é certo e o que é errado. Essa é a realidade. E, obviamente, Deus, como Deus honesto, sincero e melhor, Deus está do lado certo, óbvio. Agora, de que lado você está? Do lado de Deus ou do lado maligno? Sim, sim, não, não significa estar do lado de Deus. Porque a honestidade, a integridade, uma vida de sim, sim, não, não, é uma vida que faz que nos tornemos pessoas melhores. Que, começando de dentro da nossa casa, nossas famílias, nossos filhos vão crescer pessoas com bom caráter. Pessoas que se chegarem à posição e a cargos altos que como chegou José. Passe o que passe, sejam tentados de uma forma ou de outra, mas eles sempre saberão o que é correto e viverão sempre baixo o temor de Deus. O temor de Deus não é o medo, é o respeito, a consideração, é o entendimento, a compreensão, que nesse mundo existem valores, mas os valores que a Bíblia, que Jesus ensina, são os valores que estão nesse mundo, mas obviamente que são os valores dados por Deus, que o ser humano agora se apropria desses valores. E muita gente põe esses valores como se fossem valores simplesmente humanos. Mas mais que valores humanos, são valores divinos dados aos homens para que sigam, para que tenham uma vida boa, uma vida onde haja harmonia. O mundo, o tempo que vivamos aqui nessa terra, não seja um tempo de intrigas, de revoltas, de promessas, seja um tempo onde a gente possa crescer, onde as nossas famílias sejam cada dia mais fortes. Por isso, se você não tem vivido uma vida de sim, sim ou não, põe um objetivo hoje. Põe um objetivo na sua vida hoje. E guarde bem esses pontos. Pense antes de prometer. Não prometa o que você não possa cumprir. E aprenda a dizer não. Amém? Nós vamos terminar essa noite, essa meditação. E vamos fazer uma oração e agora de logo aqui falo o que eu tenho que falar. Feche os seus olhos aí, se você não tomou a decisão de seguir a Cristo, se você quer seguir a Cristo, se você está afastado dos caminhos de Deus e quer voltar, se você quer estar conosco aí, estamos domingo aí, quarta-feira, sexta-feira, estamos com esse propósito, repito, se você aí não fez esse propósito na sexta-feira passada, é sexta-feira, 8 da noite, reúne os seus filhos, adolescentes, crianças, é meia hora que nós nos propomos de orar pela nossa nação, estamos nesse propósito, orar sobretudo por cada pessoa que conhece Jesus, para que siga verdadeiramente Jesus. E nós vamos poder ser pessoas mudadas, transformadas. Pai, em nome de Jesus. Pai, esta noite, cada pessoa que esteve aqui conosco, nós abençoamos aí, Senhor. Ajuda-nos a viver a Tua palavra, a sermos pessoas realmente íntegras, honestas, ó Senhor, sinceras. Que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Ajuda-nos, ó Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor. E nós possamos ter famílias e vidas cada dia mais íntegras e que nós possamos a cada dia mais, ó Senhor, sermos transformados, ó Senhor. E o tempo que o Senhor nos permita viver nessa terra, que seja um tempo abençoado, seja um tempo onde nós possamos ajudar a muitas pessoas, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo. Se você quer seguir a Cristo aí, você fale conosco e estamos, repito, pessoalmente, e nós vamos ajudá-lo, né?